Boa tarde a todos, estamos começando mais um Papo Singular. Você sabe que o nosso programa é aqui no Ultra Podcast, na Zona Norte, o melhor podcast do Rio de Janeiro. E a gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante, seja para empresa física ou seja empresas digitais, que é o registro de marcas e patentes. A gente está com uma convidada aqui de extrema importância na minha vida como pessoa, que acabou se tornando minha amiga, e como profissional. Eu vou falar um pouquinho aqui do currículo dela, porque é muita coisa, gente, eu tenho que colar, tá? Ela é advogada empresarial, especialista em propriedade intelectual com foco em marcas, fundadora da Antera Propriedade Intelectual e cofundadora do Monteiro e Rangel Advogados. Ela já ajudou centenas de empresas a terem titularidade, exclusividade e suas marcas e escalar seus negócios. Bem-vinda, Camila Rangel. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui para falar sobre esse assunto que move a minha vida e que mudou a minha vida. E que eu acredito que através dele eu consigo também ajudar a transformar a vida de outros empresários e famílias que sustentam a base de uma empresa, se sustentam a base de uma marca, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Muito viu? obrigada. Então, a gente vai seguir aqui um roteirinho que a gente determinou antes mesmo do programa começar. E aí a gente vai explorar hoje essa questão da importância de você ter a sua marca registrada para evitar qualquer tipo de problema, seja ele processual ou seja ele de exclusão de uma conta de rede social, por exemplo, né? Que a gente sabe que isso acontece quando a gente não tem a marca registrada. E a gente tem que ficar sempre atento. E eu achei que foi muito bacana a gente fazer essa conexão com o digital, porque as pessoas acabam falando assim, eu tenho um Instagram ali, não preciso me preocupar com a minha marca, não. É caro, não quero fazer, né? O que a maior parte das pessoas não entendem é que quando você é empreendedor, você tem uma série de investimentos para fazer e a marca é um deles, né? A Singular, ela foi registrada no ano passado. Foi um processo de mais ou menos 1 ano e meio ali até a marca sair. Fiquei bem feliz. No início eu falei assim, eu também fui uma dessas pessoas que falou assim, depois eu faço isso, mas depois eu falei assim, não, depois eu não faço isso não. Porque já pensou, eu faço tudo e aí depois a minha marca não é registrada ou eu tenho algum problema e tenho que mudar tudo do zero, né? Então eu fiquei meio desesperada. Então a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre a sua história. Por que você escolheu esse nicho, né, que é bem específico do ramo jurídico? E qual é a dica que você tem para as pessoas que estão começando agora, né? Então, primeiro, conta pra gente a sua história e por que você escolheu esse nicho de mercado. Bom, esse é um assunto assim que por muitos anos da minha vida foi muito delicado de falar, né? Porque, na verdade, o registro de marca não foi eu quem escolhi. Eu sempre costumo dizer porque foi o que aconteceu. O registro de marca me escolheu. Eu sou advogada há mais de 16 anos e sempre trabalhei, até alguns anos atrás, em escritórios de advocacia. E a minha atuação era mais generalista, né? Então, eu não tinha muito esse segmento do registro de marca dentro da minha atuação. O que aconteceu? Num determinado momento da minha vida que eu percebi que a minha vocação estava na advocacia e eu comecei a frequentar algumas palestras e tal e comecei a me encantar pelo mundo empresarial. Uhum. E aí eu fui fazer uma pós-graduação em Direito Empresarial e comecei a trabalhar. Só que, curiosamente, eu não fazia nada relacionado a registro de marca até então. Eu fazia acordo de sócios, os contratos sociais, fazia contratos com fornecedores, né, de empresas com fornecedores e tudo mais. E quando tinha uma demanda de registro de marca, eu mandava para um amigo meu que era meu parceiro, que por um acaso trabalhou no escritório de advocacia comigo, né, antes. Enfim, até que em 2019, eu era perto do carnaval, meu pai me mandou uma mensagem falando, filha, dá uma olhada aqui que eu recebi uma carta, vê se é golpe. Quando eu olhei, era uma carta de notificação de uso indevido de marca. Eita. E na carta dizia que o meu pai não tinha a marca dele de registrada e que ele precisaria mudar essa marca imediatamente. Retirar de todos os pontos de contato do consumidor. Então, site, letreiro, uniforme de funcionário, notas fiscais, tudo que você possa imaginar. Então você pensa esse drama na vida de um empresário, né? Sim. E como isso surgiu na vida do meu pai. Como que ele recebeu isso? Meu pai, para você ter ideia, ele abriu essa empresa em 2000. Em 2000 eu não estava na faculdade ainda. Então era algo que eu não iria nunca me preocupar. Meu pai registrou a marca. Uhum. E depois que eu comecei a advogar e tudo mais, eu tinha a minha vida, meu pai a vida dele. E aí quando eu comecei a trabalhar com direito empresarial,
eu também ainda assim não me despertei pra isso, né? De olhar, deixa eu ver como é que estão as coisas do meu pai, né? Porque eu achava que era normal. Enfim, o Ou empresário... que ele já estava com tudo encaminhado, Claro. né? Já tinha tanto tempo de mercado. Exatamente. Então eu imaginava, o empresário, ele vai lá para abrir a marca dele, né? Porque eu pegava as empresas no início, né? Na concepção. E quando eles procuram um advogado, a gente já vai direcionando, né? Pro que ele precisa fazer. Então eu achava que era a mesma coisa. Meu pai tinha procurado o contador, fez ali o contrato social, lá. E achei que o registro de marca estava no combo. Mas, para minha surpresa, não estava. E ele não tinha, de fato, a marca registrada. Caramba. Então, a nossa tarefa consistiu, basicamente, em fazer um acordo para tentar fazer com que essa mudança fosse o menos traumática possível para ele. Sim. E contar essa má notícia foi muito duro, porque foi num momento em que eles estavam expandindo. Olha o que acontece. Meu pai, ele tinha uma empresa que era no centro de uma cidade aqui do Rio de Janeiro. E ele basicamente vendia para passantes. Quando ele foi modernizar a sua empresa para criar um site, usar o Google Ads, ele começou a romper barreiras. Então ele percebeu, bom, eu não estou vendendo mais para quem está passando na porta da loja. Agora é para qualquer pessoa que está no digital. É porque o digital, ele tem a capacidade de romper barreiras. Então, se hoje você que não está no digital, você vende para quem está perto de você, quando você vai para o digital, acabou. Dependendo do negócio que você tem, você pode fazer qualquer negócio com qualquer pessoa. E foi o que aconteceu com meu pai. Meu pai estava vendendo, né, para qualquer lugar, basicamente. Era uma gráfica. E então, ele... Quando aconteceu isso, né, foi justamente quando ele estava fazendo o Google Ads. E aí, ele ficou visível para muitas pessoas, o que trouxe, né, uma certa rentabilidade para ele e a possibilidade, inclusive, dele trocar de endereço físico. Porque, olha só, a loja do meu pai ficava na região central, o aluguel era relativamente mais caro e era pequena. O que ele fez? Bom, meu cliente não está passando aqui, eu preciso aumentar a minha operação para atender a demanda da internet. E aí ele estava fazendo a mudança dele para uma região um pouquinho mais afastada, mas o espaço físico era maior. E foi o que ele fez quando ele recebeu essa notificação. Então você pensa ele nessa situação, né? Bom, agora eu não tenho mais nome de marca e o meu endereço é outro. O que meu cliente vai pensar que eu fiz? Que você acabou. Exatamente. Então a gente teve que fazer do limão uma limonada. A gente utilizou, na verdade, esse discurso, né? Que na verdade eles estavam crescendo de verdade, só que estavam crescendo errado. E é isso que eu sempre falo, assim. É o famoso crescer desordenadamente, né? Que acontece com a maioria dos empreendedores, né? Perfeito. Então, assim, não tem como você fazer uma casa com piscina se ela sequer tem um solo, sabe? Que é sustente. Então, o registro de marca, ele é o seu básico, que talvez muita gente não veja, né? É a sustentação, é o pilar, mas que é algo que vai te deixar numa situação confortável quando eventualmente um concorrente quiser te tirar do caminho. Sim. Então, quando o concorrente do meu pai, que era o dono da marca, era uma empresa muito mais jovem do que a do meu pai. A do meu pai tinha 19 anos de existência e a desse concorrente 5. E aí, ele tinha prioridade ali, ele tinha titularidade, então meu pai teve que parar de usar a marca. A gente fez uma negociação para estender o uso de domínio, uma série de coisas para fazer essa mudança traumática, não ser traumática. E graças a Deus a gente conseguiu. E hoje a empresa do meu pai, até hoje, tá bem, continuam fazendo Google Ads e tudo mais. Mas o recado que eu quero dizer é que o empresário, ele nunca deve negligenciar a parte que dá sustentabilidade ao negócio do ponto de vista legal. Então, se você está crescendo e você não está devidamente calçado, você tem telhado de vidro, pode contar que uma hora você vai desabar. E foi o que aconteceu com eles. E aí, só para contextualizar como que eu fui parar, né, no mercado de registro de marca, esse foi o melhor motivo que Deus me deu, né? Deus me deu alguns sinais de que eu precisava mudar de atuação, mas esse foi o principal. E aí, eu ainda assim não fiquei exclusivamente atuando com registro de marca depois que aconteceu isso, mas curiosamente as pessoas começaram a me associar como especialista, sendo que até então eu não era, porque eu tinha solucionado a questão do meu pai, estava buscando conhecer, né? Aprender um pouco mais, né? Para poder me aplicar. aprofundar. E assim, uma coisa que eu percebo, nada para te tornar um especialista do que um problema pessoal. Sim. Pode perguntar. O trabalhador, ele sabe melhor dos direitos dele do que o próprio advogado. E é assim que acontece. Então, eu terminei me especializando muito rápido porque eu precisava resolver um problema muito grande. E aí, eu fui mergulhando nesse aspecto. E depois disso, eu comecei a ver o prazer de conseguir direcionar as empresas aí num caminho de proteção, né? Então,
quando eu abri a Antera, que foi em 2023, né, já depois de algum tempo, eu decidi focar só no registro de marca. Só no registro de marca. Hoje, né, graças ao fato de hoje eu ter uma sócia no escritório, né, a gente pôde ampliar um pouco, né, esse leque de proteção. E hoje a Antera, por exemplo, a gente oferece soluções não só para registro de marca, mas como para direitos autorais, para patente, entre outros ativos de propriedade intelectual. Mas foi exatamente esse fato que me trouxe para esse mercado. Não, perfeito. Eu acho até importante, né, você falando sobre essa questão. A gente tem 2 pontos que levam a gente para um caminho profissional, né, na minha opinião. As situações, as circunstâncias da vida, como aconteceu com o seu pai. E a gente tem também aquilo que a gente gosta muito de fazer, mas a gente não sabe como empreender naquilo, né? Sim. E aí, levando o seu gancho de participação dentro desse nicho de mercado, aconteceu algo bem similar comigo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, mas eu sempre fui muito comunicativa, sempre fui, como diz, a mostradinha, né? Que é o da época agora, exibida. E eu achava que isso era muito legal, mas eu não sabia como é que eu podia usar isso um dia para minha carreira ou para usar isso para minha vida e ganhar dinheiro com isso de alguma maneira, né? Então, eu comecei a pesquisar, cheguei a cursar jornalismo até o 4º período, né? Que é quando você escolhe se você vai ser jornalista ou relações públicas, é ali aquele momento. E aí eu falei assim, cara, não tô pagando meus boletos. E aí eu tive que desistir do meu sonho ali no meio do caminho. E aí eu vi depois que com o marketing digital eu poderia retomar isso, né? Então, nessa vida como Cíntia, porque eu acredito que a gente tenha várias, nessa vida como Cíntia eu ainda queria experimentar a comunicação, né? Então, acabou que saí do CLT e abri a Singular e hoje estou muito bem, feliz, satisfeita com a minha escolha. Mas é aquilo que você falou. Ou é uma circunstância, eu poderia ter sido mandada embora e ter descobrido o marketing digital no meio do caminho, né? Poderia ser uma situação de vida. Ou uma questão de gostar, né? Daquilo que você quer se dedicar, de propósito, né? Então, eu acho que é um pouco... Você acabou tendo um pouco dos dois. Aconteceu do problema do seu pai e você ter que se especializar para poder ajudar ele a resolver esse problema, né? Que afinal ele é seu pai e você faria tudo por ele. E ao mesmo tempo você tomou gosto pelo seu propósito ali de defender as marcas das pessoas, porque elas não têm esse conhecimento, né? Então, eu acho que acabou que agregou um pouquinho dos dois ali no meio do caminho, né? Sim, na verdade, a nossa vida, né, e os nossos caminhos, eles às vezes são uma soma de vários fatores. Exatamente. Então, assim, esse fato do meu pai foi que me trouxe o mercado para que eu pudesse enxergar, porque eu não enxergava isso como uma oportunidade. Tanto que, quando surgia, eu passava para um amigo. Eu falei, não tem interesse de estudar isso agora. Só que quando aconteceu o problema com meu pai, eu falei, não. Eu tenho que estudar isso agora. Eu vou resolver. E eu precisei e terminei tomando gosto. E um segundo momento, lógico, quando eu abri a Antera, que eu resolvi empreender de fato, porque até a época do meu pai, eu trabalhava no escritório de advocacia. Então, essa não era a minha atividade principal. Era, tipo, minha atividade paralela. Ah, entendi. Entendeu? E foram várias coisas que foram acontecendo. Eu andava na rua, no meu bairro, eu pegava o celular. A cada placa que eu vi, deixa eu olhar no INPI. Fiquei obcecada por isso. A louca do INPI. Eu sou um pouquinho, tá? Cuidado comigo. Se eu olhar tua marca que não tá registrada, eu vou saber. E aí eu olho, fachada, deixa eu ver. Tá. E o que eu descobri? Eu andando pela rua, eu vi que coisa de 80% das empresas que eu andava na rua não tem registro de marca. No shopping, você pensa que o shopping, todas as empresas têm registro de marca? Não. Você vai ver o quê? Redes grandes que tem, às vezes, uma loja que é pequena. E, às vezes, até a própria rede grande, ela tem um problema de gestão. Às vezes, a marca dela está registrada errado. Uma série de coisas pode acontecer. E aí, eu fui vendo isso na prática acontecer. E houve, lógico, um outro momento de inflexão, né, que a gente tem na vida, que foi principalmente após a pandemia, quando meu marido começou a voltar pro trabalho, que eu fiquei sozinha com meu filho em casa. E esse foi o principal. Eu acho que o filho, ele tem a capacidade de mudar a nossa vida. Nossa, nem fala. Né? Então, a profissão, eu já tinha segmentado para um lado, que era... A minha atividade não era principal disso. Mas o que me fez realmente focar nessa oportunidade foi quando eu comecei a ter necessidade de flexibilidade de horário para dar conta das demandas do meu filho, que na época tinha 2 anos. Enfim, então, esse também foi um outro momento de virada, né? Então, eu já tinha ali a minha atuação, mas para empreender mesmo,
foi a necessidade que bateu a minha porta, Uhum. né? Então, eu acredito que isso é a realidade de muitas mulheres também, né? Não, eu tenho até uma história parecida com você, mas nesse sentido é porque eu fiquei viúva mesmo. Meu filho tinha 3 anos. E aí, meu sonho era ser mãe, mas nunca foi ser mãe sozinha, né? Nessa parte eu nunca pensei, né? E a gente sabe como é custoso e trabalhoso você ter uma criança. E aí, nesse sentido, quando eu comecei a tocar singular em paralelo com o CLT, eu tive ali um burnout no meio do caminho. E calhou de eu ter tido uma crise de pânico na festa de Dia das Mães do meu filho na escola. Meu Deus, que ótimo momento, Olha hein? que ótimo momento, né? Você falando de filho, agora eu lembrei desse fato. E aí eu cheguei daquele dia, o dia corrido de trabalho normal, né? E ele já estava na casa do meu pai, já pedia, a gente já passa um lenço umedecido, veste a criança, corre pra escola, pra festa, que era de noite e tal. E eu tive uma crise de choro na porta do negócio antes de entrar. Eu chorava loucamente, e eu não sabia explicar o que estava acontecendo, eu só sabia chorar. E aí as mães acharam que eu estava emocionada antes do evento começar. Mesmo. Não, eu tava louca mesmo, surtada. E ali eu acho que foi também um momento de eu pensar, cara, será que eu tô dando conta disso tudo, né? Será que eu tenho que escolher agora o momento? E ali foi. E aí o meu filho também foi um decisor no meu objetivo ali de empreender, né? Agora, eu vejo ele chegar da escola, tem reunião de pais, eu consigo participar, tem feira de ciências, tem troca da faixa do karatê. Então, assim, a necessidade da gente estar presente na rotina da criança também faz com que a gente flexibilize a nossa carreira. Exatamente. Né? E aí a gente acaba fazendo aquilo que a gente gosta, mas de forma que a gente consiga atender os nossos pequenos também, né? Exatamente. Eu vejo que isso é uma realidade de muitas mulheres, né? Sim. O filho, ele faz com que... Porque a verdade é que a sociedade não faz com que a mulher tenha muita autoconfiança para tocar um negócio sozinha. Né? Então, às vezes, vai ser a necessidade mesmo que vai te jogar e você vai ter que buscar o chão para ir se adaptando àquilo ali. Mas eu agradeço muito a Deus, assim, de verdade. Nos momentos em que vieram os traumazinhos, né? Foi difícil lidar, mas assim, né? A gente tem que pensar que as dificuldades, às vezes, elas trazem uma oportunidade de você crescer. E eu tenho certeza, assim, eu agradeço muito. Eu sou uma Camila antes de tudo isso e uma Camila depois. Então, hoje eu me sinto muito mais segura e confiante com o que eu entrego, com o que eu proponho a entregar. Principalmente no meu trabalho, porque eu consigo ver que uma marca não é só uma marca. Tem uma família ali. Tem uma muita família, coisa envolvida, tem um sonho, tem uma família. Sonho, exatamente. Então, eu vejo tudo isso. Perfeito. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da marca ser um ponto estratégico, tanto para quem está no físico, mas no digital, a gente vai focar aqui no digital. Né? Por que você acredita que o registro de marca é um passo estratégico, especialmente para quem está no digital? Eu dei um pouco de spoiler já, bastante aqui, né? A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que CNPJ, @ de Instagram, domínio de site, nada disso te dá a titularidade da sua marca. Perfeito. Numa escala hierárquica, você pode ter tudo isso, mas se você não tem um registro de marca, qualquer um pode te tirar dali. O que você tem que entender é que o @ do Instagram e o domínio do seu site é como se fosse um endereço eletrônico de onde está o seu conteúdo, o que você quer falar. Né? A porta do seu estabelecimento, dos canais de venda. Mas ela não é a titularidade da sua marca. A única coisa que vai te conferir a titularidade, a exclusividade de uso da sua marca no seu segmento, é o registro no INPI. Então, eu vou ser bem sincera. Hoje, trabalhando com isso, o que eu penso? O primeiro passo de um empresário, pensei num negócio, eu tenho uma ideia. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa registrar a sua marca. Lógico que não é tão simples assim, tá? Não é qualquer marca que é registrável. Eu pensei em qualquer nome e vai. Não. Vai lá, procura um profissional, faz a análise para ver se é viável aquele registro. Tão logo, olha, é viável, não espera um segundo. E eu sempre falo isso. Por quê? Porque no INPI a regra é a seguinte. Leva quem chegou primeiro. Então, se você espera muito tempo, todo dia tem marca nova chegando no INPI. Então, se você espera 1 ou 2 semanas, pronto, às vezes é o tempo de você perder aquele nome que estava viável para você. Exatamente. E aí, aproveitando isso, a legislação, ela permite com que você possa fazer o registro da sua marca no seu CPF. Então, ou seja, eu não abri a empresa ainda. Eu não formalizei. Cara, tu pensou no negócio. Foca nesse negócio, dá certo. O nome você já tem.
ele tá livre, registra logo. Registrou, você tem ainda 5 anos para botar essa marca em atividade. Então pensa, né? O registro ele tem validade de 10 anos. Cara, você vai fazer uma burocracia agora, mas você vai usar por 10 anos e depois você vai renovando enquanto sua marca viver. Sim. Então, você tendo essa possibilidade de registrar mesmo sem a sua empresa estar constituída, faça logo. Então, eu sempre aconselho isso. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão aproveitando a internet, graças à internet. Hoje a gente tem a possibilidade de vender de uma forma muito mais barata, né, entre aspas, do que era no passado. Sim, sim. Antes você tinha que ter um ponto físico, um endereço, senão você não vendia nada, né? Agora você tem a internet aí que te leva para vender em outro país. Quanto custava fazer um anúncio? Aí Exato. você anunciava em revista, jornal, outdoor, que é totalmente fora do contexto de qualquer pequeno empresário, né? Ou no saquinho de pão, sei lá, o que você ia fazer. Mas hoje, você abriu a tua câmera, falou ali nos stories, tem um Instagram, cara, TikTok, não custa nada. É lógico que você vai ter que ter estratégia e tudo mais, né? Procura singular para te ajudar. Mas você pode fazer isso de forma muito barata. Colocar um produto para rodar. Então, o que acontece? Hoje, graças a Deus, muitas pessoas já se tocaram que, cara, eu não tenho que ficar dependendo de governo, não. Eu tenho que fazer minha própria história. Então, tem muita gente empreendendo. Muita gente empreendendo, o que acontece? Os nomes vão ficando cada vez mais escassos. Isso. Então, quando você pensar num nome, você tem que ver se é viável e registra logo. Porque se você espera um pouco, daqui a pouco esse nome não está liberado para você. Então, por isso que eu falo que tem que ser uma prioridade, né? E aí, quando você é titular, você tem um poder na mão. Né? Se alguém copia o que você faz, você vai lá e pode notificar essa pessoa tal como fizeram com meu pai, tira ela da jogada. Sim. Né? Depois que Afinal, aconteceu a marca é sua, né? A marca é sua, você que investiu, você fez o que tinha que fazer. Entendeu? Então, é fundamental esse passo para o empresário. Ainda falando um pouquinho sobre essa questão de estratégia, que eu achei bem bacana, a gente já falou bastante dela aqui agora no início, os empreendedores, eles acabam... o que eu tenho observado, né? As pessoas estão pegando qualquer nome, mas não pensam que aquela marca te representa, né? Quando eu fui criar a Singular, era Cíntia Elizabeth May, né? Não tinha um nome. E aí eu comecei a pesquisar qual seria o nome que eu gostaria para minha empresa. E aí eu ficava pensando, gente, eu quero um nome que remeta a uma coisa assim única, exclusiva. E aí fui no dicionário, e procurei sinônimo, me conversei com várias pessoas, até que nasceu Singular. Me apaixonei. E aí eu lembro que na época vieram falar comigo sobre a questão da marca, mas eu não achava tão importante assim, porque eu falava, sou MEI, né? Não preciso disso agora, né? Fui deixando pra lá. Só que o que me chamou a atenção e o que me deixou desesperada pra fazer o registro? Eu fui procurar o arroba. Porque até então eu tinha um arroba no Instagram que já virou muitas coisas, até chegar hoje, que é Singular, já foi Cíntia Elizabeth estrategista, diva milionária, quando eu falava de finanças pessoais, já foi muitas coisas e foi mudando no meio do caminho. Quando eu resolvi virar Singular Soluções Digitais, o arroba já existia. Eu falei, acabou. Não vou poder registrar minha marca. Fiquei desesperada. E aí descobri na ocasião que essa Singular que existia era uma empresa de tecnologia ou informática, alguma coisa nesse sentido, e tinha o mesmo nome. Aí eu falei, caraca, e agora? Eu não vou poder registrar, porque já existe, né? E aí, nesses grupos de networking, batendo papo com as pessoas, falando um pouco sobre isso, eu conheci uma profissional que me ajudou muito, que me ajudou no processo, né, de registro da Singular, lá de São Paulo. E ela falou assim para mim, não, mas se é para um outro segmento, você consegue registrar porque você é do marketing e não tem a ver com a tecnologia lá. Eu falei, tem certeza? Porque eu não queria mudar, assim, eu já tinha feito logo, porque a louca, né? Eu decidi o nome e fui lá. Aí eu fiz a logo, fiz o papel, fiz não sei o quê, fiz a assinatura, nananana, e, mano, a marca nem de fato existia, né? E ela falou assim, não, a gente consegue. Eu falei, então segura, porque eu fiquei muito insegura na hora dessa construção. Então, assim, toda vez que um profissional decide ali pela marca dele, o nome dele, o que ele quer fazer, é bom ele dar uma vasculhada antes na internet, mesmo que não saiba mexer no INPI, ele vai ver se existe ou não uma empresa naquele segmento com o nome dele, né? E pensar também sobre essa questão. Eu pensei que queria um nome que remetesse a uma coisa única, porque eu queria personalizar o meu serviço de marketing e tudo mais, como faço hoje em dia. Mas, na ocasião, eu
procurei os nomes e achei. E o nome tinha relação com aquele meu propósito no momento. O que eu tenho observado é assim, a pessoa vai e bota qualquer nome só pra não perder ali a marca e acaba não conectando. Depois, quando ela vai botar o negócio pra andar, ela não se conecta com o nome que ela criou, né? Então, Exato. eu acho que a pessoa tem que ter um cuidado na hora de criar a marca dela e pensar se aquilo ali tá alinhado aos seus valores, seus propósitos, sua missão, né? Eu acho que isso é interessante. Excelente observação que você fez, porque esse é um problema que eu tenho visto com frequência. O grande erro do empresário é realmente criar o nome da marca baseado num sentimento que ele tá ali naquele momento, sabe? Aí, às vezes, a pessoa fala assim, eu escolhi esse nome porque tem a ver com a minha família, tem a ver com a minha história, tem a ver com não sei o que lá, e vai buscar em si. Só que aí a pergunta que eu faço, que legal, você vai vender pra você? Não é mesmo? Não é mesmo? Você vai vender para outra pessoa. Então, eu acho que o ponto de partida, eu acho que se eu puder dar uma mensagem legal, é o seguinte: a primeira coisa que o empresário precisa pensar na hora de conceber a marca é ele ter clareza de o que ele se propõe a entregar. Então, isso requer também uma pesquisa de mercado, para você entender como estão os seus concorrentes, o que o mercado está entregando que você que não está entregando, que você pode suprir essa lacuna. Porque hoje tem todo mundo empreendendo. Se você não encontra um diferencial para sua marca, fica difícil. Sim. Então, pesquisa para ver. O mercado está entregando isso, mas está faltando isso. Será que eu posso preencher essa lacuna? Legal, interessante. Já encontrou um caminho ali. Sim. E aí, legal. Quem é o público que se interessa pela minha solução? Beleza, já entendeu. Porque você concorda que, assim, os nomes, eles têm que ter conexão com o público que vai adquirir. Sim. Então, a geração Z se conecta com uma coisa, a geração mais antiga se conecta com outras coisas. Então, você precisa ter essa clareza. Porque senão o seu nome não vai funcionar para quem você quer vender. Sim. Você está pensando em você. Aí vamos dizer, né? Eu tô, sei lá não, né? Eu estou com 41 anos. Se eu quero vender para a galera de 21... Cara, eu não tenho que pensar com a minha cabeça. A minha cabeça é completamente diferente desse pessoal. Não tem nada a ver. Então, eu preciso estudar o que esse pessoal se interessa. Então, assim como você vai fazer a estratégia para a produção do seu conteúdo, você vai pensar também para criar a sua marca. Porque tudo se conversa, gente. O conteúdo vai ter conexão com a marca, tudo tem que ter essa convergência, beleza. Sim. Então, você tem que pensar qual solução eu entrego, para quem eu entrego, quais são os valores da minha marca e tudo mais. Desenhou isso, você já tem um pouco mais de clareza para entender o que vai se conectar com esse público. Então, esqueça, a sua marca não precisa te agradar e nem precisa ser bonita. Ela tem que funcionar. Sim. Certo? Pro público certo. E ela tem que ser vendável, porque afinal de contas, quem cria uma marca quer vender alguma coisa. Né? Nem que seja você mesmo, sua autoridade. Exatamente. Eu acho que um grande segredo para você encontrar um bom nome é você conseguir achar um nome que conte a história da sua solução. Isso é muito legal. Então, pensa no nome da sua marca, singular. O que você se propunha a entregar para os seus clientes? No momento que eu coloquei a marca na cabeça, eu quero uma coisa que só a pessoa que está me contratando tenha. Eu quero que ela seja singular, eu quero que ela seja única. Então, daí veio, né, uma chuva de nomes. Você foi buscar dicionários que encontrasse palavras ali que comunicassem o que você queria. Então, esse foi um bom caminho. Então, você... De repente, criar uma marca que conta a história da sua solução, do propósito que você tem, é um caminho legal. E aí, beleza, fez esse primeiro trabalho, né? Então, você veja que você não colocou o que eu quero. Você colocou o que você queria entregar. Isso é mais interessante, porque o que você quer entregar e o que as pessoas querem comprar é o que funciona. Ok, feito isso, fez uma bateria ali, escolheu os nomes... Tenha pelo menos uns 5 nomes e verifica se dentro do seu segmento, porque... A marca, ela te dá exclusividade dentro do seu segmento de atuação. Então, foi aquilo que a profissional que te ajudou te falou. Olha, se a empresa ela oferece serviços digitais, mas de tecnologia, é totalmente diferente. Aí entra um outro viés em relação à marca. O objetivo da marca é ele criar uma identidade única para você. De modo que o seu cliente coloque seu nome no Google e ache você exclusivamente para o serviço que ele se propõe a comprar. E aí, legal. Quando uma marca ela tem a capacidade de confundir o consumidor, então imagina o seguinte, você é singular soluções digitais, mas você oferece serviço de marketing digital. E aí, você poderia ser confundida por uma empresa que dá consultoria de vendas. Que embora estaria na mesma classe, mas com atividades diferentes,
Mas você concorda que um consumidor pode falar assim, eu já conheço essa empresa, ele abriu o leque para aquele segmento. Achar Então, que é a mesma coisa e que ele tá ali com um braço, né, daquela marca. exatamente. E aí, o que você tem que pensar? A marca, ela dá exclusividade, mas a proteção, ela tem um escopo de similaridade também. Mas a minha marca é diferente, o segmento é diferente. Tá, mas tem complementariedade? Tem conflito. Então, isso que você tem que avaliar, né? Então, é importante ter um profissional de confiança para fazer essa análise prévia e existe técnica para fazer. Você pode pegar singular e escrever lá no INPI, talvez você não vai encontrar. Existe técnica e isso é preciso verificar. A melhor maneira de fazer isso é com um profissional, porque ele vai ter a técnica necessária para pesquisar e ver se seu nome está disponível, se tem conflito com uma outra marca. No seu caso, graças a Deus, estamos aí, singular registrada. Então, linda. esses são os passos que eu diria. Pensar para quem você quer vender e verificar, pensado nos nomes, tenha opções para poder você ver e validar. Depois que você validou, fez o registro lá, que você pode fazer registro de marca nominativa, sem logotipo ainda, você vai lá e faz o seu investimento. Vai contratar a identidade visual, vai fazer o que for, mas a marca já é tua. Sim. Né? Ou pelo menos já está depositada. E uma coisa que eu sempre falo, evita expor antes de registrar. As pessoas têm uma mania muito grande de receber a identidade visual, a marca ainda não está registrada, vai lá e expõe. Olha, nossa nova marca, legal, você entregou tudo pro seu concorrente. Pode copiar e registrar. Parabéns. Então, você perde toda a exclusividade ali, porque você já contou antes de fazer um documento que registra que de fato aquilo ali é seu, né? E aí, se você tem um concorrente que está de olho no que você está fazendo, opa, legal, tô pensando numa marca, não tenho criatividade, você vem com tudo pronto? De bandeja, né? Ele vai lá no INPI, olha e fala, não tá registrado, vou registrar. Acaba com aquilo todo o seu sonho ali, seu investimento. Eu fui mais ou menos assim, mas eu dei sorte porque eu fui rápida no gatilho, né? Você já falou um pouquinho pra gente sobre a questão do logotipo. E a pergunta é, quais são os outros elementos de marca, né, de branding, que podem ser registrados como marca? Porque assim, quando comecei também, quando fui registrar, pra mim era só logo. Logo, variação de logo, sei lá, banner do Facebook, eu achava sempre só a imagem, né? E vou te ser muito sincera, achei que o singular Soluções Digitais era o elemento, o nome, né? Era o segundo elemento, assim, né? Pra mim, o mais importante era logo. E aí, a gente precisa deixar claro pra audiência quais são os elementos que envolvem ali todos, além do logotipo, esse registro e a importância desse registro de marca. Ótima colocação. A marca, ela é toda comunicação visual. Lógico que... vou focar na parte de marca porque é um assunto, assim, bem abrangente. Mas o que você pode registrar como marca? O nome, pura e simplesmente. E esse é muito interessante você ter também aliado a outros, porque ele te dá uma margem de possibilidade, principalmente quando o nome é bem diferentão, né, pro segmento. Vamos fazer uma comparação, Nike. O nome Nike não tem nada de falando material esportivo. É Nike, né? E o nome Nike, ele surge lá da questão da deusa grega, né, da Vitória e tal. Então, você entende que é uma história que ele tá contando com o nome? Legal. Esse nome é bem diferente e não é descritivo para a atividade. Então, não tem lá Nike material esportivo, é Nike. É só Nike. A Nike tem o registro nominativo, que é justamente para dar robustez. Então, se ao longo da vida útil da Nike ela alterar o logotipo dela por alguma razão, a proteção da marca dela não está vinculada à imagem que está ali no INPI. Está principalmente vinculada ao nome. Então, ela pode mudar o logotipo sem que tenha necessidade de fazer um novo registro. É lógico que, se você for ver uma marca muito grande, eles registram tudo. Tudo. Eles registram as novas formas, enfim, tudo, porque tem também aquela parte do retrô, né? Que eles gostam muito de trazer à tona as coisas de como eram do passado, para contar a história da marca. Sim. Então, isso é muito interessante. Mas você que está começando, você pode pensar, bom, eu tenho um nome bem diferentão, faz o registro nominativo. Fiz um logotipo. Vai lá, faz o registro misto. O que é o misto? É a proteção que comporta ali no logotipo com o nome com design aplicado, que nem você vê ali da singular. Não é um nome pura e simplesmente. Aí você tá com a imagem da sua marca protegida. E existem outras coisas. Hoje, o INPI, graças a Deus, abriu a possibilidade para registrar os slogans.
Existem legal. regras. Uhum. Antigamente, todo slogan que o pessoal ia buscar registro dava problema. Alguns passavam e outros não. Uhum. Então tinha uma interpretação ali meio tênue que a gente tinha que ficar explicando muito. Então, dependendo na mão de que examinador fosse cair, o processo poderia ter resolução. Desandar ali, né? Desandar e ter resolução diferente. Uhum. Então, por exemplo, usando a Nike mesmo, Just Do It, que é o slogan dela. Ela tem o registro já antigo. Mas porque apenas faça, né? Ele não tem a literalidade com a questão de esporte, de falar tênis que corre muito, né? É igual, por exemplo, assim, pequenas empresas têm muito essa questão da literalidade. Sim. Vende pizza tal coisa. Aí bota assim, a melhor pizza do bairro. Isso não é slogan. Não é a melhor pizza do bairro. Uhum. Aí pode ser assim, sabor que fica. Eu tô inventando, mas aí já ficaria mais sugestivo do que óbvio, né? Então, ainda assim, essa obrigação de não ser óbvio, de ter distintividade, porque o objetivo da marca é ser diferente, é ter função de te tornar único dentro do seu segmento. Então, Sim. hoje a gente pode registrar slogan. O McDonald's, por muitos anos, por exemplo, tentou registrar o Amo Muito Tudo Isso e não conseguiu. Agora, se eles tentarem de novo, eles já conseguem, né? Então, é isso. Você pode registrar o nome, o logotipo, o slogan. Aí existem outras coisas. Por exemplo, a moda usa muito estampa, né? Então, se você for estampas pensar... próprias, né? Exato. Vitor Hugo. Não tem aquela estampa da bolsa que você vê em bolsa, sapato, em cinto? Legal. Isso pode ser registrado como marca figurativa. Bacana. Te dá proteção por 10 anos e renova a cada 10 infinitamente, né? Então, isso é interessante também registrar, porque isso reforça, né? Se você for pegar a sua identidade visual, você fez com um profissional, provavelmente a profissional te deu um pattern, né? Que é pattern, que chama, né? Uhum. Então, aquela estampa que você pode aplicar em bolsa, isso e aquilo outro, ela faz parte da história da sua marca. É Sim. registrável também. Outras empresas usam mascote, que também podem ser registrados como marca figurativa. Bacana, isso eu não sabia. Exatamente. Então, existe também a possibilidade de você fazer o registro de marca de posição, que é algo bem mais específico e mais utilizado na moda, por exemplo. Se você for pegar aquele sapato Louboutin, que tem aquele O solado vermelho. aquilo é uma marca exclusiva deles, porque eles já trouxeram aquilo como um diferencial e toda vez que você vê um sapato com sola vermelha, você vai associar aquela marca. A mesma coisa, aquelas 3 fivelas da Osklin foi reconhecida no INPI como marca de posição. Então, essas são algumas coisas. Então, você veja que a marca... Nossa, é um leque enorme de coisas que você pode registrar para uma marca, né? Exatamente. Então, principalmente para o segmento de moda, eles têm como explorar muito o potencial de exclusividade. Porque qual é a forma que uma empresa de moda tem sucesso? É se diferenciar muitas das vezes pela marca, pela exclusividade. Pelo visual, né? Pelo visual. E no digital, isso é a mesma coisa, gente. Tudo que acontece no físico acontece no digital. Então, se você tem aí, vamos dizer, um expert, que ele tem vários cursos, mentorias, cada mentoria, cada cursinho que ele dá um nome é uma marca. E, obviamente, ele precisa também escolher nomes únicos. Então, se ele tem um termo que ele se comunica com a sua audiência, que é algo que, toda vez que eu entro numa live, aquilo fica marcado, se for distintivo, você pode registrar também. Então, é um universo. Nossa, tô até tonta com tanta coisa que a gente pode registrar de uma marca, né? Seguindo aqui, acho que é uma pergunta que a maioria dos empresários faz e tá muito ligada ao que você tá começando, né? Você já deixou claro aí para correr com a marca assim que possível. Mas você, para quem tá começando agora, assim, abri meu negócio agora, tô perdido no rolê, que é o que acontece com a maioria dos empreendedores, né? Qual você acha que é o momento ideal ali para a pessoa registrar a marca? Assim que ela pensou no nome, ela já pode registrar? Ou não, espera um pouco? Não, tenta ver se isso identifica um pouco com você. O que você sugeriria para quem está começando agora, né? Então, se você começa um negócio aventureiro, eu trabalho de CLT, vou ver se dá certo. Muitas das vezes não vai dar certo, porque você vai ver se vai dar certo. Já começou errado, né? Porque já começou duvidando se vai dar certo ou não. Exatamente. Né? Eu acho que tudo começa na mentalidade da pessoa. Quando você começa, vou tentar para ver se dá, não vai dar. Agora, se você determina e fala, eu vou fazer isso acontecer e traça um plano, bom,
tô de CLT aqui, eu vou começar dessa forma, vou fazer assim, assim, assado. Não tem como dar errado. Cara, só vai dar errado realmente se não for pra você. Exato. Mas se você colocar consistência e for inteligente nas suas ações, vai dar certo. Seja o tempo que for levar. Sim. Então, a primeira coisa que o empresário precisa saber é: eu tô certo e seguro com relação ao que eu quero? Porque às vezes as pessoas começam por desespero. Eu preciso botar o leite na mesa. Então, às vezes, não tem clareza do que se tá fazendo algo que quer ficar por muito tempo. Aham. Se esse é seu caso, talvez o registro de marca não seja para você, porque você tá só querendo suprir uma necessidade. Será que É quando uma necessidade pontual, né? Não é uma coisa que você determinou na sua cabeça que você vai ser o seu Exato. propósito. que vai ser né? o seu caminho, né? Então, às vezes, se você só tá ali para suprir uma necessidade, será que quando essa necessidade passar, você vai continuar se esforçando para esse negócio dar certo? Uhum. É só uma aventura? Então, daí, realmente, o registro de marca, sinceramente, é para um empresário que, mesmo pequeno, pequeníssimo, ele fala: cara, isso, eu vou tocar isso vai dar certo. Eu vou É o planejar. que eu quero fazer. É o que eu quero fazer. É o seu caso? Coloca na sua cabeça que tudo vai depender do que você planejou e do como você executou. Uhum. Então, pensou num nome, já teve uma ideia, tem um nome, procura alguém, pesquisa no Google. Gente, tem muita O primeiro informação. passo é dar uma olhada no Google. Google Tem. é lá se aquele nome existe ou não existe, né? Exatamente. E veja, né? Se informe como que faz a análise para ver. Mas eu vou dar um spoilerzinho, posso? Pode. Eu vou dar um presente para vocês, para pelo menos meio caminho andado vocês já terem, né? E não tem essa dúvida do que pode e o que não pode ser uma marca. Mas enfim, pensou, o nome é viável, você analisou com alguém da sua confiança, um profissional, cara, registra. Gente, os honorários se parcela. E fazendo um comparativo, quanto que você gasta de Netflix por mês? Você assina Netflix? E 44, 45 reais por aí. R$45 Duas telas. reais, né? 2 telas. Quanto tempo você costuma usar? Você usa muito? Não, Netflix eu como. Ah, é? Netflix Bom, eu uso bastante. eu faço algumas assinaturas, como da Amazon e Agora, tal. eu tenho todas elas quase. Tem Prime, tenho Disney. Então. Essas outras eu quase não uso. Eu quase não uso nada disso, porque eu não sou a pessoa da televisão, mas gosto de saber que tem. Eu tenho, porque a hora que eu quiser sentar, A hora tá que eu ali. quiser ver, eu aperto ali e vejo, né? Sim. Então, todo mês eu tô gastando dinheiro. Se eu for somar isso, no final do ano, quanto que eu gastei? A marca, ela te dá validade por 10 anos. Sim. Eu posso te garantir que o que você vai investir para registrar sua marca vai sair muito mais barato do que você gasta no Netflix. Isso contando honorários e taxas. Com certeza. Então, assim, o registro de marca, você vai ter 2 investimentos. As taxas do INPI e os honorários do profissional que for fazer para você. Os honorários, gente, as pessoas parcelam no cartão de crédito hoje em dia. Sim. Beleza. As taxas do INPI são preço de padaria. Porque, assim, cara, quanto que você gasta hoje para ir num restaurante com a sua família? Sim. O INPI é mais barato que isso. E você paga 2 taxas obrigatórias, a primeira logo no início e a outra você vai pagar 1 ano depois. Então, dá tempo de você monetizar. Então, assim, você dizer que não tem dinheiro, não é que você não tenha dinheiro, isso não é a tua prioridade. Sua marca não é importante para você. Exatamente. Quando você fala sobre essa questão de prioridade. A pessoa, ela sabe que aquilo é investimento, não é um custo. Exatamente. Né? E ela acaba deixando para depois e acaba se prejudicando no final. Mas as pessoas têm que ver isso como um investimento para sua marca. Né? Exatamente. Então, isso depende da mentalidade, do que você vê como pro seu negócio. Então, assim, se você tem a mentalidade de querer fazer dar certo, tão logo você tem um nome que seja bom, registra logo, procura registrar no INPI logo. E aí, sim, você vai investindo, vai fazer seu logotipo, vai fazer o que tiver que fazer. Porque eu tenho certeza que, assim, o que é caro no registro de marca? Não é o registro, é o tempo que você gasta posicionando uma marca que nunca vai ser sua. Então, não Sim. é o registro não é caro, tá? Quanto que você gasta de tráfego pago para vender? Se você for juntar isso no ano, eu posso dizer com certeza que você vai gastar menos de 1/3 para registrar a tua marca. Sim. Então, gente, É o que as Faz pessoas têm logo, que levar né? em consideração, esse investimento. Então, resumindo, é quando a pessoa tá certa de que é aquilo que ela quer pro negócio dela, ela já tem que entrar em contato com um profissional e já registrar a marca dela bem ali, exatamente. né? Agora, falando um pouquinho sobre essa questão de negligenciar o registro e tudo mais,
O que eu queria saber é como isso acontece, né? Porque assim, a gente sabe que a gente pode perder a conta do Instagram, pode perder o nosso domínio, pode perder tudo que a gente construiu ali se a gente não tem a marca de fato registrada. E como que isso acontece na prática? Assim, eu posso da noite pro dia deixar de ter tudo? Ou isso vai acontecendo gradativamente enquanto a pessoa vai te procurando ali no digital ou no ponto físico, né? Pra ver se aquela marca ali já é dela, ela registrou e tem outra pessoa usando que achava que estava super tranquila, né? Igual o seu pai. E aí vem uma empresa mais nova e toma isso como posse. Bom, se você tem a sua marca registrada, dá um Google e coloca o nome da sua marca. Vê o que tu acha. Se você vai achar só a sua empresa. Muitas das vezes você vai achar outras empresas de segmento parecido ali. Uhum. Se você é titular da marca e você vê isso acontecer, simplesmente você vai lá, lista e vai notificar um por um para que cada um pare de usar a marca. E aí, na medida que a pessoa que é o infrator, né, a pessoa que está cometendo esse erro, às vezes a pessoa nem sabe, gente. Meu pai. Você acha que meu pai é um criminoso? Que ele queria fazer isso? Fez, né? Só porque ele quis. Ele simplesmente não sabia que era necessário. E ele até se espantou, que ele falou, eu tenho CNPJ, eu tenho tudo certinho. Mas não é só isso. Mas não é só isso, alô? Entendeu? Então, quando a pessoa é titular, ela tá fazendo investimento. Então, é legítimo que ela queira ser única. Porque, veja bem, se um cliente meu, eu tô aqui conversando com você e falo, Cíntia, cara, eu fui num salão de beleza maravilhoso e tal, amei. Vai lá, procura esse salão, que eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeita com o atendimento, com tudo mais. Aí, procura eles lá no Google, no Instagram. Bota lá, Estúdio Sebastian. Aí você vai lá, pá. Aí você coloca, cara, eu desafio isso. Coloca Estúdio Sebastian no Instagram. Depois você faz esse exercício que você vai ver o que você vai achar. 55 milhões Um de monte de estúdios Sebastian. E aí aí você vai me perguntar, Camila, qual é? Concorda comigo que um consumidor mais distraído, ele vai no primeiro que ele viu. E aí, se o primeiro Estúdio Sebastian, que tá deixando acontecer isso com a marca dele, ele não faz nada, você concorda que ele tá perdendo o cliente? Muita coisa. E é isso que acontece. Então, é justo pro titular que tá botando dinheiro na marca? Não mesmo. Ele vai fazer valer o direito dele. Então, se ele é uma pessoa ciente, porque às vezes tem gente que registra para não perder. Eu só quero registrar para não perder. E faz nada com Mentalidade de aquilo. perdedor, desculpa. Não faz nada com a marca. Só quero registrar para não perder. Mais uma vez, é a mentalidade do perdedor. Concorda comigo? Uhum. Eu quero registrar porque eu quero ser único. Eu quero que o cliente me ache. Simples assim. E como que você faz isso? Registrando a marca e zelando por ela, que é notificando. Então, você notifica quem é que está cometendo a infração. E aí, essa pessoa que recebeu, ela vai ter tantos dias para tirar do ar tudo. Se ela não tirar do ar, simplesmente você pode entrar com um processo contra essa pessoa na justiça e cobrar dela, inclusive, indenização pelo tempo que ela faturou usando uma marca que é sua. Nossa. Então, além de o infrator estar sujeito a perder a marca do dia para a noite, ele está sujeito a ser processado e ter que pagar a indenização. Aí eu te pergunto, será que a tua empresa tem caixa para isso? Porque para se defender, você vai ter que contratar um advogado e blá, 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 blá. No caso do meu pai, voltando, né, para ficar bem tangível, quando meu pai recebeu o que ele mandou para mim, eu sou advogada. Por mais que a gente tenha sido negligente, vamos dizer assim, por um tempo, eu não sou idiota. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, pai... E aí a gente foi pesquisar, realmente não tinha registro e tal. Eu falei, pai... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É aceitar que perdeu. E recomeçar. E recomeçar. Só que a gente vai fazer uma parada muito melhor. E esse foi o nosso game. A gente falou, não, a gente vai fazer melhor. E graças a Deus é melhor mesmo. E deu tudo certo no final, E deu tudo certo no final. Nem sempre as pessoas têm esse suporte, ou têm esse apoio, ou procuram saber, né? Até falei com a Rafa semana passada, a gente esteve aqui gravando o nosso episódio, como é importante essas conexões, principalmente em grupos de networking, né? Pra gente poder fazer essa troca. Aprender, né? Exatamente. Porque, assim, às vezes a gente tá tomando uma medida ou tá fazendo as coisas no seu negócio, mas, assim, é o melhor que você pode fazer com o que você tem, quando você tá sozinho. Quando você deixa de pesquisar o teu conhecimento para aquilo ali, para mim, é bobeira, sabe? Você tá colocando o seu negócio em risco,
tendo profissionais que estão ali para te orientar. Eu lembro muito bem, quando a gente estava no mesmo grupo, a gente conversou e eu falei assim, cara, será que a mulher me deu um golpe? Porque Tadinha tá da menina. demorando muito para registrar essa marca e um desespero. E aí você falou assim, não, me dá aqui o nome, o CNPJ, eu vou dar uma olhada para você. Não, aqui, ó, tá indo. Tá no prazo certinho, né? E aí eu fiquei um pouco mais Da paz tranquila, interior, né? né? Falei, ai, tá indo, graças a Deus, né? E não tinha nenhuma notificação, nem nada lá dentro. Mas foi o quê? Foi a troca. Então, assim, eu acho que todo empreendedor, ele tem que se conectar com pessoas que possam agregar ali o negócio dele. Uhum. Seja para conhecimento, seja para estratégia, enfim, né? E aí, não tá aqui no nosso script, mas eu vou comentar com você uma coisa que aconteceu comigo essa semana. E aconteceu também quando a minha marca foi registrada. Boleto falso do registro de marca. O que aconteceu? Eu abri o processo com essa profissional, né? Há 2 anos atrás. E aí ela falou assim, ó, vou te mandar no e-mail. O meu e-mail é... E aí ela disse qual era o e-mail dela. E eu vou te mandar o boleto pra você pagar e tal. E a gente fez lá os nossos combinados. Chegou o boleto, paguei e esperei no senhor. Porque é isso, você registra e espera. E aí passou... Sem brincadeira, acho que passou assim, uns 2 dias, eu recebi um novo boleto. De um outro e-mail, dizendo que era do NPI, que eu tenho que pagar, senão eu ia perder minha marca, não sei o quê. E é uma mensagem bem ameaçadora, né? É, muito. E aí eu falei assim, mas gente, eu paguei o boleto ontem, não entendi. Aí eu printei, eu lembro que eu printei, né? Fiz um print do e-mail, mandei pra ela no WhatsApp e falei assim, olha, eu tenho que pagar de novo? Mas eu não paguei ontem. Ela não paga. Porque as pessoas que fazem fraude do INPI, eles têm acesso ao sistema sei lá como, e aí eles são notificados das novas marcas e eles geram esses boletos fantasma, né? Então, assim, uma orientação minha, que aconteceu comigo, né? Cara, tira a dúvida antes de pagar o boleto, porque agora o que não falta é boleto fantasma, né? E aí eu queria saber se isso já aconteceu no seu dia a dia com os clientes que você atende, e se teve algum deles que acabou caindo, né? Nessa fraude. Isso é algo que acontece frequentemente. Foi muito importante você tocar nesse assunto, porque todo mundo precisa saber. Existem golpistas profissionais. Porque é muito rápido. Igual quando você abre o CNPJ, já entra alguém em contato pra você registrar a marca. Exatamente. O que acontece? Existem golpistas profissionais que usam as informações do INPI para poder realmente aplicar golpe nas pessoas, né? E isso é muito antigo. O que acontece? A base de dados do INPI é uma base de dados pública. E é através dela, inclusive, que a gente utiliza para fazer a tal da análise de viabilidade, que é ver se a marca é viável para registro. Então, se ela é acessível a qualquer pessoa, naturalmente golpista também. E aí, eles se profissionalizam de tal ponto que tem software que eles baixam, né? Eles recebem as atualizações das publicações que saem toda terça-feira. Né? Então, todas as notificações a respeito das atualizações dos processos saem numa revista, que é a Revista de Propriedade Industrial, toda terça-feira. Então, isso é um sistema público ou só quem é da área tem acesso? É público, só que naturalmente quem vai ter informações são as pessoas que têm interesse naquelas informações. Então, os profissionais, tá? Então, por exemplo, a revista é como se fosse o diário oficial do INPI. Ah, entendi. Tá? Então, fica acessível para qualquer pessoa. Lá na página do INPI você tem acesso. A base de dados também fica no site do INPI. Né? Então, até porque você pode fazer uma pesquisa pública para descobrir se a sua marca é viável ou não, né? Exatamente. E esses golpistas profissionais, eles têm a atualização dessa revista e da base de dados do INPI. Então, tudo que acontece, eles recebem ali, né? E eles são bem estruturados, tá? Deve ter call center para aplicar golpe, tá? Não, eu acho que agora com a inteligência artificial, e existem, né? Diversas plataformas em que você pode, por exemplo, sei lá, coletar o arroba do Instagram de um determinado segmento. Ele extrai para você do Google e te dá uma planilha. E isso com inteligência artificial. Então, provavelmente, eles também já tem vários sistemas assim, né? Que já extrai para ele, ó. Toda terça-feira, tal hora, você extrai para mim para ver quem tá ali de novo, né? Em CNPJ ou registro, enfim, pra gente poder aplicar o golpe, né? Então, eles estão automatizados do golpe. Exatamente. Eles são profissionais. E existem vários momentos que esse golpe, essa tentativa de golpe pode acontecer.
Respondendo primeiramente a sua pergunta, graças a Deus nenhum cliente meu caiu, tá? Porque toda vez que a gente inicia um processo, eu já dou todo o caminho, né? Quando receber é só nosso, tal. Não paga nada antes de falar comigo, falar aqui com a empresa e tal. Então, eles estão super avisados com relação a isso. Uhum. Mas quais são os principais momentos para as pessoas ficarem ligadas? Se você não tem registro de marca, ele vai lá, recebe a atualização da revista. Se ele vê alguma... vamos supor, saiu lá tantos registros. Eles pegam aqueles nomes e jogam no Google. E aí eles olham para ver se as empresas que aparecem são as mesmas da revista. Uhum. Quando eles veem que é outra empresa, eles vão lá, entram em contato com essa outra empresa e falam assim, olha só, eu sou especialista, atuo aqui no INPI e eu recebi informação de que foi solicitada o registro dessa marca aqui. Tá? Acontece que eu vi que você tem mais tempo de uso dessa marca, então a gente vai dar prioridade para você registrar. Tô mandando agora um boleto de R$2.000 para você pagar, tá? Só que você precisa pensar logo, tá? Tem que... Cara, e tipo, faz uma pressão absurda. Eu lembro que o texto era assustador. Eu falei, gente, mas e agora, né? Bate um desespero. Exatamente. Então faz uma pressão absurda na pessoa e fala, olha, se você não pagar, você vai perder a sua marca, você vai ser obrigada a parar de usar. Então, muita gente desesperada com medo de perder a marca e por não conhecer essa informação. Imagina, eu sou do INPI, um órgão federal. Caraca! E você está sendo notificado, senão você vai pagar a sua marca. Ainda diz que vai pagar multa. Você vai ter que pagar uma multa de não sei quantos mil, a pessoa vai lá e paga o boleto. E aí, depois ela vai descobrir que não tem registro nenhum. Mas que, de fato, assim, você entende? Eles têm lá. E eles mostram um print daquela empresa que pediu o registro para mandar para essa outra, para eles verem que é verdade. E eu achei interessante, você falando agora dessa questão do print. Eu recebi o print do sistema do INPI. Sim. Mas que era o mesmo print que a menina tinha me mandado no processo. E eu falei, acessível. Gente, sabe? Quando você fica assim, eita, é o mesmo, né? Aí só para eu concluir, então, esse momento, se você não tem marca registrada, se você entrou com pedido, logo que você entra com o pedido, vai sair a publicação na revista. Então, ao mesmo tempo, você vai ser sujeito para aplicação de golpe para outras pessoas que tenham marcas parecidas com a sua. E, ao mesmo tempo, você também vai receber um e-mail dizendo que para você prosseguir agora com a publicação, você vai ter que pagar não sei quantos X reais, já vem um boleto ali para você pagar. Uhum. Então, a pessoa que deu entrada, ela fica confuso. Aí fica assim, cara, mas eu acabei de pagar para dar entrada, mas para continuar, tem que pagar essa publicação. Pra seguir com o processo. Exatamente. E aí, às vezes, a pessoa pode cair. Beleza. Esse é um momento também, quando você entrou. Aí, teu processo tá ali correndo. Quando recebe uma oposição, sai na revista. Aí... Entende que isso vai acontecendo? E no teu caso foi quando saiu o deferimento. Sim. Que é quando o processo tramitou, o INPI analisou e acatou o teu pedido. Você é obrigado a pagar uma taxa para emitir o certificado, que é um valor, para quem é até empresa de pequeno porte, de R$298. Você paga aquilo e beleza, em tantos dias o INPI vai emitir o certificado para você. Isso. O que acontece? Esses golpistas, mais uma vez, vêm lá na publicação, eles tentam ir mais rápido que o advogado que tá te assistindo, né, o teu procurador, e te mandam um boleto. Se você não tá atento, você paga. Você fala, minha marca saiu, e paga. Só que o valor que eles cobram não é R$298, não. Eu lembro que a gente fez um combinado... o meu golpe foi logo no início, assim, quando ela deu entrada no pedido da marca... A gente combinou tudo, ela me mandou o print dizendo, dei entrada, agora tem que esperar quando... Agora você vai me pagar de novo quando aceitarem a sua marca. E aí, no dia seguinte, acho que foi assim... Exatamente. Um dia, no máximo 48 horas, eu recebi um boleto novo. Assim que publica, você vai ter uma importunação dessa. Então, são diversos momentos que o empresário precisa ficar atento, né? E aí não tem só o golpe do INPI, tem também do domínio, dizendo que seu domínio expirou, você tem que pagar lá. Eu recebo R$1.000 pra pagar. Gente, um domínio é R$47 no registro BR. Tu quer me vender? Por que eu tenho que pagar R$1.000, né? Mas isso é porque você tem consciência. Você já comprou um domínio. Agora, quem não comprou e não entende nada de site, vai pagar porque não quer perder. Porque às vezes a pessoa comprou aquele domínio ali pra fazer o seu e-commerce, seu ganha-pão, né? Não precisa ficar fora do ar. Vou perder minha loja, a única fonte de renda da casa, né? Enfim, a gente tá quase no final do nosso programa. Ainda tinha aqui, ó, o dedinho subindo, ó, cheio de coisa pra falar, né? Mas eu acho que tem uma coisa aqui que eu acho que é importante e que a gente tem que pontuar. Eu já conheci na minha vida milhares e milhares de pessoas que fazem esse tipo de trabalho que você faz.
Uma vez a gente estava conversando num café, no networking, e aí eu fiquei encantada porque eu senti que você tem uns diferenciais e até queria que você contasse um pouquinho para as pessoas e eu vou te dizer o que me chamou a atenção, tá? Primeiro, é que você acompanha a pessoa e você não deixa ela abandonada sozinha durante 1 ano e meio em que ela fica esperando lá que seja o registro da marca. Então, assim, qualquer movimentação, ou mesmo que seja para acalentar o coração do cliente, você sempre dá comunicados em determinados períodos para deixar um pouco mais tranquilo de que o processo está caminhando como deveria ser. Isso foi uma coisa que me chamou bastante a atenção. E como eu te disse, já conheci outros profissionais e ninguém tinha me falado isso. Só fica assim preocupada, vou dar entrada no seu processo, ponto. Né? E foi o que aconteceu comigo. Mas assim, aconteceu N coisas com a profissional que eu tava tratando. Enfim, ela teve alguns problemas pessoais e depois eu vim entender. E outro ponto também que eu achei interessante, que é o pós, né? Porque a gente faz o registro da marca, da logo, enfim, de todos esses elementos que você colocou aqui. E aí depois a gente acha que acabou. Daqui a 10 anos eu, vou fazer alguma coisa. E não, né? Existe um trabalho que é pontual, em que você faz o acompanhamento da marca, né? Claro, você recebe seus honorários, mas você faz o acompanhamento da marca para a pessoa não se preocupar com isso até a renovação da marca daqui a algum tempo. E aí eu queria, né, aproveitar esse finalzinho do programa para que você pontuasse quais são os diferenciais da Antera nesse sentido de prestação de serviço e contar para a galera o que você vai dar para eles aí de bônus no nosso bate-papo de hoje. Maravilha, muito obrigada, Cíntia. É muito satisfatório saber que a nossa comunicação está sendo compreendida pelo destinatário final, né? Sim. Como te falei, todo o começo foi em virtude de um problema. Então, quando a gente construiu a Antera e tudo que a gente se propõe a entregar, a gente priorizou dar esse acalento para o empresário para ter tranquilidade para tocar o negócio dele e fazer o que bota dinheiro no bolso dele. A burocracia é por nossa conta. Então, quais são os principais diferenciais da Antera em relação à concorrência? Primeiro, a gente é muito transparente. Eu nunca vou te incentivar a registrar uma marca ruim, tá? Então, eu vou ser bem franca com você e você pode até ficar chateado comigo. E eu vou, lógico, falar com todo amor e carinho, mas eu vou falar, olha, essa é uma marca que tem esse problema e tal. A decisão é sempre do cliente, mas qual é o meu dever? Falar a informação correta. Então, a primeira coisa, a gente faz a análise de viabilidade com muito critério, muito cuidado e dá um parecer para a pessoa a respeito do funcionamento da marca dela, se é bom ou não e quais as possíveis consequências que ela vai ter de enfrentar num processo, porque né? São etapas. São etapas, exatamente. Né? Caso permaneça aquela escolha ali do nome. Então, esse é um ponto. Nós trabalhamos com planos. Então, para mim, a gente não cobra assim, para fazer isso é X. Porque tem empresa que faz assim, a gente dá entrada, vou te cobrar, sei lá, R$1.000 para dar entrada. E a cada publicação eles vão te cobrando um dinheiro. Então, isso pra gente não funciona. Porque eu sou empresária, eu trabalho com orçamento e eu não posso ser surpreendida. Então, começar um processo achando que eu vou gastar 1.000 e quando chegar no final eu gastei 5. Isso pra mim não tem sentido algum. Então, na Antera, a gente trabalha assim. A gente entrega pacotes. Então, desde o primeiro momento que você for atendida por mim, você vai saber quanto que você vai investir. Vai saber quais são as consequências do processo. Sim. Tá? E aí, a gente vai te dar 2 opções de plano de acordo com o diagnóstico da sua marca. Então, se é mais problemática, a gente vai falar, pega esse plano que tem tudo. Se for uma marca mais tranquila, olha, dá pra você ir nesse. Só que você tem que saber que pode acontecer isso. Então, a gente trabalha com essa transparência. A segunda coisa é que ao longo desse processo de 1 ano e meio, o empresário ele tá botando dinheiro na marca e tudo mais. Então, a gente tem muito respeito disso. E independentemente de como está, se está avançando muito o processo, tem um período, fica bem... As pessoas falam, cara, mas tá 1 ano parado ali. É porque tá aguardando o exame de mérito do INPI e demora mesmo. Sim. Tá? E depois eu vou fazer só uma observação sobre isso, se você puder me lembrar, para não esquecer. Mas a gente manda todo mês, independentemente do cliente nos perguntar, um comunicado mensal por e-mail, para ele saber o que está acontecendo no processo dele. É isso que eu achei muito interessante. A gente dá um guia. A gente guia. não se sente só. A gente dá um guia, que é uma jornada Antera, uma jornada processual, onde a gente explica, passo 1 tá acontecendo isso, passo 2 e tal. E eu ainda falo assim, você está no passo 3, então ele tem o texto, ele tem o visual para ele saber, faltam 2 etapas para eu chegar a ter o meu certificado. Esse é um ponto. E
há algum tempo atrás, não sei se é o tempo em que nós nos encontrávamos com mais frequência, a gente incluiu uma outra coisa que é muito simples. A gente vem recebendo clientes de outras empresas com a mesma queixa do abandono. Então, eu já recebi algumas pessoas com processo arquivado, que a pessoa teve que começar tudo de novo com a gente. Nossa, ela nem tinha ciência disso. Ela não tinha ciência. Ninguém contou pra ela. Por quê? Porque ela contratou o profissional, ele deu a entrada, nunca mais ela conseguiu contato com esse profissional e ela não tinha nenhum número do processo. Então, a gente pesquisou lá, achou, o processo estava arquivado. Então, nós aqui da Antera, o que nós fazemos? A gente faz um tutorial em vídeo, gente, é gravar a tela do celular, mostrando para a pessoa como ela faz para acompanhar. Por quê? Assim ela tem a autonomia de, quero dar uma olhada para ver o que está acontecendo e saber perguntar. aqui do meu processo sem precisar perturbar ninguém, né? Exatamente. Não, mas ela pode nos perguntar também. Então, ela viu lá, printou, Camila, pode me explicar o que está acontecendo? Pedir para nossa equipe? Então, manda lá para o nosso WhatsApp de atendimento da Antera, que alguém vai explicar o que está acontecendo. E essa questão do tutorial que a gente manda, ele tem um reforço com o nosso compromisso de transparência. Então, se você consegue acompanhar, você tem condições de avaliar se o meu trabalho está sendo realizado. Sim. Então, em todo momento, a Antera quer dar segurança para esse empresário. Então, esse é o nosso pilar. A gente quer dar transparência e segurança para que ele possa tocar o negócio dele com tranquilidade. E um ponto que eu queria tocar, que agora que eu me lembrei, que eu acho que eu deixei de falar, que é o seguinte. Muita gente, a gente falou sobre o tempo que leva o processo até ele ter um resultado positivo. O que é o principal? Quando você fez a análise de viabilidade, o nome é viável e você dá entrada no processo, ali você não garante que a marca é sua, mas você tem uma prioridade de registro. O que quer dizer isso? Significa que tão logo você fez o pedido, se vierem pedidos posteriores ao INPI de marcas semelhantes à sua, tanto no segmento quanto no nome, o INPI vai dar a prioridade para analisar a sua marca. Ele concedendo, ele vai derrubar todas as outras. Por isso que a gente sempre fala que a marca é de quem chega em primeiro lugar. E aí eu fiz questão de falar, porque muita gente fala, mas vai levar 1 ano e meio. Caramba. O tempo passa de qualquer jeito. Você quer passar o tempo perdendo a sua marca ou fazendo tudo para tê-la? Então, senão você vai ter que perder mais tempo fazendo tudo de novo, gente. Exatamente. Do zero, né? E às vezes é uma nova marca que nem tem nada a ver com o que você... porque quando você não tem tempo, você pensa em qualquer porcaria pra suprir um buraco ali e voltar a vender novamente. Direito, né? Pensa no e-commerce, ter que tirar o nome da marca e vai parar de vender. Exatamente. Todo mundo já conhece. Já vai direto naquele endereço pra procurar. E de repente não é mais aquele endereço, né? Exatamente. Vai começar do zero. E conta pra gente aí desse checklist aí. Bom, o nosso presente pra vocês, assim, eu não queria chegar aqui de mãos vazias, passar um monte de informação pra desesperar as pessoas e falar, tá bom, eu ainda não tenho dinheiro pra tudo isso. O que eu vim aqui? Não só para trazer informação, mas também eu quero trazer, do fundo do meu coração, um guia para vocês, que é um checklist. O que é esse guia? A Lei de Propriedade Industrial, que é a lei que regulamenta a questão da marca no Brasil, o que pode ser registrado como marca, ela traz 23 proibições. Então, muita gente acha que é só analisar, vou lá no INPI e ver se tem essa marca. Veja o nome e acabou. Não. Existe um rol com 23 proibições. Então, esse é o segundo passo que a gente faz, né? Analisar a marca no INPI. Então, o primeiro passo é ver se sua marca não tem esse problema dos 23 proibições. Então, a gente preparou um checklist traduzindo a legislação numa linguagem acessível para você, para que você possa avaliar se a sua marca tem algum desses problemas. Porque se tem, você já sabe o que fazer para corrigir. Eu acho então, perfeito. Eu vou disponibilizar esse checklist para vocês. A Cíntia vai disponibilizar um QR Code aí para que vocês possam acessar. E assim, gente, fiquem à vontade para depois interagir, para conversar comigo. E a Antera tá aí para ajudar vocês a ter assertividade e a ter sucesso no negócio. Perfeito. Obrigada por você ter dado essa aula aqui pra gente hoje. Eu acho que foi desafiador pra gente saber o que é e, ao mesmo tempo, agregador pra gente saber como que a gente vai se portar para conseguir fazer a nossa marca se identificar aí no mercado. E aproveitando, a gente vai deixar aqui as nossas redes sociais. Camila, conta pra gente como que as pessoas podem te achar no digital pra gente poder seguir suas redes, enfim, contratar os seus serviços. Conta aqui pra gente. Com certeza. Primeiramente, quero agradecer. Muito obrigada por esse espaço. Parabéns por trazer essa informação. Essa não só, mas tudo que você já vem trazendo, agregando de valor aos 5 episódios que você trouxe aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigada E mesmo. é isso que nós, como empreendedores, precisamos. Vocês podem me achar no Instagram, no Antera Marcas, @Antera Marcas.
E também conseguem me encontrar no meu perfil pessoal para poder trocar ideia comigo no @CamilaM.Rangel. Então, gente, segue ela dá dicas maravilhosas, adoro os vídeos dela, sempre acompanho. Então, não deixa de seguir ela nas redes sociais, tá bom? Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo com a maior parte dos empreendedores que vocês tiverem aí, porque é importante a pessoa correr atrás do seu propósito, do seu objetivo, porém, ela tem que estar respaldada, né, judicialmente falando, da sua marca, e ela tem que estar registrada para você evitar de você perder o seu negócio, o seu domínio, o seu Instagram, enfim, tudo aquilo que é relacionado à sua marca, tá? Queria agradecer aqui ao Ultra Podcast pela oportunidade, pelo espaço. Eu sou apaixonada por esse lugar. E fique esperto que em breve a gente vai ter um novo Papo Singular. E aí eu coloco para vocês aqui com antecedência para vocês acompanharem, tá bom? Obrigada e uma boa tarde a todos.